Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é precioso estarmos aqui nesta manhã. Para mim é uma vitória, para mim é um início de algo grande de Deus. Estarmos hoje aqui para darmos início ao nosso devocional sobre oração. Como é precioso podermos hoje começar a viver esse propósito de Deus, a mergulhar nesse universo da oração, a compreendermos o que Deus tem para a nossa vida. Bom dia, Pati, a paz, minha linda. E não existe nada mais precioso do que compreendermos a verdade da oração. Bom dia, Vilma, paz do Senhor, que saudade, Deus te abençoe. Conhecermos isso. Bom dia, Tati, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe muito. Uma vida que não está centrada no altar da oração, fatalmente, ela pode cair, ela pode andar por si só. A oração, ela nos torna íntimos de Deus. A oração nos leva a conhecer o coração de Deus. A oração nos torna sensíveis à voz de Deus. A oração, ela não é simplesmente uma maneira de chegar a Deus e pedir. Bom dia, Ana Cristina, na paz do Senhor, graça e paz. Não é uma maneira, um caminho para chegarmos diante de Deus e lançarmos as nossas petições. Mas a oração é uma forma de nos tornarmos amigos íntimos de Deus. A oração, ela nunca foi uma sugestão. Jesus nunca disse, olha, se vocês quiserem, vocês orem. Não. A oração, ela foi um mandamento. A oração foi algo que Deus ensinou desde sempre. E se eu e você quisermos viver uma vida abundante, nós teremos que nos tornar amigos do altar da oração. E então nós olhamos e falamos assim, mas orar é tão difícil, é tão desafiador, certamente, porque orar é uma batalha. Bom dia, Gisele, a paz. É uma batalha. Orar é uma guerra. Ao orar é você sair do nível que você está, do nível humano, e entrar num nível totalmente sobrenatural, onde os céus se abrem, mas certamente o adversário, ele também se ergue para tentar impedir. E o nosso propósito é nesses 40 dias que se iniciam hoje, viver algo com Deus, viver algo. Então, aprender mais sobre isso, aprender mais sobre o altar da oração, compreender a dimensão, porque tantos homens ao longo da história viveram isso, porque tantos homens ao longo da história se tornaram íntimos de Deus. Davi, ele era íntimo de Deus, não simplesmente pela harpa que dedilhava ou pela coroa que carregava, mas ele era íntimo de Deus, porque ele transformou a sua vida em uma verdadeira oração. Quando você vê o livro de Salmos, são verdadeiras orações. Eram orações de ação de graça, eram orações de confissão, eram orações onde ele expressava a sua necessidade, eram orações onde ele nunca escondia a sua humanidade, onde ele orava e dizia, estou abatido, estou angustiado. Era onde ele também dizia, o Senhor é o meu refúgio. E é isso que o Senhor quer, que nós vivamos a experiência do altar da oração. O altar da oração que não nos torna menos humanos, mas nos torna mais dependentes. A oração, ela não arranca a nossa humanidade. Teremos dias de angústia, teremos dias também de celebração, teremos dias de incógnita, sim, mas a oração nos leva a viver essa dependência, a entender o quão dependentes somos de Deus. A oração, ela é o caminho que nos leva a verdadeiramente viver o que Jesus disse, já não tenho-vos chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos.
Porque o amigo conhece. E você só vai conhecer, eu só vou conhecer o coração de Deus quando eu me achegar ao altar da oração. Bom, nós vamos fazer uma breve oração, porque ao final nós vamos levantar um clamor. Hoje, nós vamos abrir esse devocional com a oração que Jesus ensinou. Nós vamos passear nessa oração. Bom dia, Tiana, a paz do Senhor. Nós vamos passear nessa oração, a oração do Pai Nosso. Nós vamos compreender hoje, mas então, se Jesus ensinou essa oração, nós deveríamos orar só ela? Nós vamos entender quais foram as prioridades. Bom dia, Sandra, paz, Senhor, Deus te abençoe muito. Nós vamos entender como que Deus coloca, quais foram as prioridades. Tá bom? Nós vamos hoje mergulhar na oração do Pai Nosso. Vamos orar agora? Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, no nome do Teu Filho querido, eu me chego diante do Teu altar, ó Pai, pedindo perdão dos meus pecados, lançando diante de Ti, Senhor, meu Pai, o meu coração. Senhor, nós estamos hoje, Deus, Te louvando, celebrando, porque o Senhor nos concede a oportunidade, ó Pai, de iniciarmos esse devocional de oração. Oh, meu Deus, poderíamos falar acerca de tantas coisas, Senhor, nessas manhãs. Poderíamos falar acerca, Senhor, meu Pai amado, de cura. Poderíamos falar acerca, Senhor, meu Pai querido, de propósito. Poderíamos falar acerca, Senhor, meu Pai amado, de bênçãos. Mas, Senhor, meu Deus, Pai, o caminho para se viver a plenitude está no altar da oração. E como desejamos ser íntimos, Senhor, desse altar, como desejamos Te conhecer. Senhor, o meu conhecimento é limitado, Pai, porque também estou aqui para aprender. Mas o Senhor é o Deus que nos ensina. Senhor, fala conosco, meu Pai, nesta manhã e ao longo desses 40 dias. Nos ensina, Senhor amado, os princípios da oração. Nos ensina, Deus, que chaves do céu, Senhor, sejam liberadas, porque não queremos mais falar de oração. Queremos amar o altar da oração. Queremos respirar oração. Queremos compreender os princípios da oração. Esteja conosco. E aonde, Senhor, esta live chegar, Pai, que o propósito se cumpra, que é, meu Deus, levantar uma geração que arda, que queime pelo altar da oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Regiane, a paz do Senhor. Glória a Deus, saber que esse tempo tem sido edificante. Bom dia, Celina, que Deus te abençoe poderosamente. Então vamos lá, o nosso texto, você que vai marcar, você que separou um caderninho, como algumas pessoas me disseram, olha, separei já um caderno para marcar. Então você já vai marcar aí. O nosso texto de hoje, para iniciar o nosso devocional sobre oração, se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, do versículo 5 até o versículo de número 13. Amém? Nós vamos hoje mergulhar no que, Alessandra? A oração do Pai Nosso. Seria uma loucura da minha parte começar um devocional de oração sem começar por aqui. Porque essa foi a oração que Jesus ensinou. Foi essa a oração. Então vamos entender alguns princípios. Primeiro, essa oração ela está registrada apenas em 2 dos evangelhos, Mateus e Lucas. Sendo que Mateus é onde você encontra mais detalhes sobre ela. Em Mateus você consegue compreender melhor. E Jesus ele começa falando sobre oração. Lucas diz isso porque os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. E por quê? Eles não dizem: Jesus ensina-nos a pregar, ou ensina-nos a expulsar demônios, ou ensina-nos a curar, mas eles dizem: ensina-nos a orar. Porque eles olhavam e eles certamente viam que Jesus era um homem de oração. Jesus, ele apesar de ser o Filho de Deus, a vida dele era pautada em oração. Ele ora antes de escolher os discípulos. Ele ora
quando vai dar graças pelo pão na multiplicação. Ele ora antes de chamar Lázaro para fora. Ele ora constantemente. Ele se afasta muitas vezes da multidão para ir orar. Ele se retirava a lugares ermos para se dedicar à oração. Então os discípulos olham e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E aí eu vou para Mateus 6:5. E Jesus diz assim, começando: e quando orares. Então pega essa primeira parte. E quando orares. Jesus, ele não diz assim: e se orares? Ele diz: e quando? O que quer dizer isso? Quer dizer que não existia um se, não era uma condição, era um mandamento. Ele estava dizendo assim, todas as vezes. Ele não diz: e se de repente você tiver um problema e orar? Não diz: e quando vocês orarem? E sempre que vocês orarem. Então eu quero que você entenda uma coisa: a oração, ela não é uma opção. A oração não é algo que eu faço porque, ora, eu estou com um problema, então vou orar. Não, a oração, ela é um mandamento. Então quando eu não oro, Alessandra, quando eu não oro, eu desobedeço. Quando eu não oro, eu estou em desobediência. O não orar é muito mais do que uma preguiça espiritual. O não orar é muito mais do que uma frieza. O não orar é um pecado. Por quê? Porque tudo aquilo que desobedece uma ordem de Deus é pecado. E aqui, em Mateus 6:5, Jesus está dizendo: e quando orares, ou seja, e sempre que vocês orar, ou seja, é um mandamento. E Jesus, ele então continua dizendo assim: não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Segundo ponto, a oração nunca foi uma vitrine. A oração, ela é o anseio de um coração sedento por Deus. A oração é algo que nos leva ao Senhor. O Senhor estava dizendo: não orem para ser vistos, orem para ter comunhão comigo. A terceira coisa, ele olha e ele diz assim: não use de vãs repetições, porque o seu pai sabe tudo o que vocês precisam. E aqui é uma grande questão, porque algumas pessoas dizem: então quer dizer que eu não posso ficar pedindo a mesma coisa, que eu não posso ficar orando? Não, preste bem atenção. Você sempre vai orar, às vezes, sobre uma questão. Por quê? Porque Jesus também disse sobre o dever de orar sempre, não desfalecer, sobre a perseverança da oração. Mas Jesus estava dizendo o quê? Que a sua oração tenha vida. Não é como aquela pessoa que diz: Senhor, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Não, mas aquela pessoa que diz: Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu te pedi um carro, mas o Senhor ainda não me deu. Há algum problema, Senhor? E no outro dia ela diz: Senhor, eu continuo orando, mas Senhor, ainda não vi. Revela para mim a tua vontade. Senhor, eu coloquei o carro diante de ti e tu ministrou o meu coração que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Então, Senhor, eu me dedico a buscar o teu reino e quando for o tempo oportuno, o Senhor traga esse carro. Você compreendeu? O assunto foi o mesmo, mas não foi uma repetição. Foi o quê? Um desejo de ir além. Então, muitas vezes, a negativa de Deus é uma forma de Deus dizer: vá mais além, garimpe mais, vai adiante, eu vou lhe dar, mas não é nesse momento, eu vou fazer. Mas não fique só se repetindo, porque a repetição não transforma a tua vida, a repetição não lhe leva a mergulhar em Deus. E aí ele vai. Mas aí os discípulos estão olhando: ok, entendemos, mas como? Então o Senhor ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela nunca foi um padrão, e sim uma referência, uma orientação. Algumas pessoas, elas pegam a oração do Pai Nosso como uma reza, não é? Algumas religiões, enfim, e muitos cristãos. Então eles acreditam piamente que é a oração do Pai Nosso, e eu tenho que orar só o Pai Nosso, e eu tenho que orar, e eu vou fazer até uma campanha de 20 Pai Nosso. Mas na verdade a oração do Pai Nosso, ela não veio como um padrão. A oração do Pai Nosso, ela veio como uma referência, uma orientação. Era como se o Senhor quisesse montar ali, sabe,
um esqueletinho e fala assim, olha, sigam essas orientações quando vocês forem orar, siga mais ou menos isso. Isso aqui não é um padrão, mas é uma referência para que você tenha uma vida de oração. Então vamos agora mergulhar nessa oração do Pai Nosso? Vamos ir nessa oração do Pai Nosso? Vamos compreender o que Deus deseja da minha vida e da sua? Quais as verdades, que segredos há nessa oração que o mundo inteiro conhece? Então Jesus, ele olha e diz assim, portanto, quando vocês orarem, vocês orarão assim, Pai, a primeira coisa, Pai. E isso era algo novo. Por quê? Porque quando você vai lendo ao longo da história, você vê sempre eles se dirigirem, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Jeová e Adonai. Mas aqui o Senhor, ele traz algo novo. Ele diz assim, vocês não vão orar falando Deus, vocês não vão orar falando Senhor, vocês não vão orar falando Senhor dos Exércitos, vocês vão orar dizendo Pai. E o que ele queria dizer? Que o coração daquele povo precisava entender que eles chamavam por um Pai. Então eu quero dizer para você, nós só vamos compreender a verdade da oração e desfrutar dessa quando a sua visão for de um Pai. Quando você chegar diante de um Pai. Enquanto nós estivermos orando e olhando para um Deus punitivo, para um Deus iracundo, para um Deus irado, nós nunca vamos conseguir nos aprofundar na oração. A primeira coisa que nesta manhã Deus quer liberar para a tua vida, que quer verdadeiramente se aprofundar nesse universo da oração, precisamos vê-lo como um Pai muito além. Ele mesmo diz, se um pai sendo mau, então o que ele quer dizer? Ele é muito melhor do que um pai da terra. Um pai da terra muitas vezes falha, um pai da terra abandona muitas vezes, um pai da terra comete injustiça muitas vezes. Muitos pais da terra acabam prejudicando e ferindo seus filhos, causando feridas profundas, mas o nosso Pai não é assim. Qual é a função de um pai? Proteger, cuidar. Bom dia, Bárbara, paz, Senhor. A função de um pai é proteger, é cuidar, é prover, é dar sustento, é colocar valores, é amparar. E esse nosso Pai, ele consegue fazer isso. Mas há uma outra questão nesse Pai. Eu tô com muito calor, eu só consigo chamá-lo de Pai quando eu entendo que sou filho. Eu só consigo chamá-lo de Pai quando eu compreendo que sou filho. E essa é a maior grandiosidade de um homem e de uma mulher que vive a vida de oração. Você não se aproxima de Deus como um empregado, você não se aproxima de Deus como um religioso, você se aproxima de Deus como um filho. E isso é um privilégio, porque nós estávamos destinados a ser filhos da desobediência, filhos da ira de Deus, mas Deus nos adotou. Deus nos fez filhos adotivos. Deus então nos chamou agora de seus filhos. Então, quando você entrar no altar da oração, entenda que Ele é Pai e você é filho. Entenda que você é filho e Ele é Pai, Ele é Pai, um Pai que não erra, um Pai que não comete injustiça. A oração só vai ter sentido para você quando você tiver este foco. A oração só vai ter sentido para você e você vai amar a oração quando você entender que Ele é Pai, você é filho. Quando você entender que quando você chega no altar da oração, você não está diante de um monarca irado, onde você vai prestar contas ou você vai pedir coisas absurdas, ou então você vai ali, eu tenho que orar porque senão ele vai matar. Não, Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Então Jesus, ele começa dizendo, quando orardes, chame pelo Pai. Segunda coisa, ele diz, que Pai é esse? Ele diz, Pai Nosso. Ele não diz assim,
ore ao seu pai, ore ao meu pai, ore ao pai dele. Ele diz ao Pai Nosso. Então, a segunda coisa, o coração de quem ora tem que ser um coração onde você compreende que não há um individualismo, mas uma família. O coração de quem ora tem que ser um coração onde você entende que você ou eu, ou seja, quem quer que seja, não é eu vou usar um termo meio popular, não é a última bolacha do pacote, onde você não é o popstar, não pertencemos a uma grande família e Ele é Pai Nosso. Então eu quero falar algo a você. O Senhor estava trazendo esse princípio de família, esse princípio que quebra o individualismo. Ele não é um pai só meu, ele é um Pai Nosso. Em nome de Jesus, nós só vamos viver oração quando compreendermos isso, quando arrancarmos o individualismo, quando entendermos que Ele é Pai Nosso, Ele é Pai Nosso. E aí ele continua dizendo, aonde esse Pai está? Ele diz assim, esse Pai está no céu. Isso me fala, um bichinho no meu pé. Isso aí me fala do quê? Ele não é um pai da terra, ele é celestial. E como um pai celestial, ele não falha. E aí ele continua dizendo, santificado seja o teu nome. E aqui eu quero começar algo. A primeira parte da introdução dessa oração é essa. Pai nosso que estás no céu. Ok? Ele é Pai Nosso, Pai, Filho, visão de filho, filiação. Nosso, visão de família. Celestial, que está no céu. Ou seja, ele não é regido pelos padrões falhos da terra. Mas a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes, tá? Os três primeiros pedidos se referem ao reino de Deus. Os 3 segundos pedidos falam sobre as nossas necessidades. E isso é algo muito importante. Deus coloca o reino acima das nossas necessidades. Eles não começam a falar sobre si, eles começam a falar sobre Deus. Eles não começam a falar sobre o que precisam, mas eles começam a falar sobre o que o céu clama. Então eu quero lhe dizer, a vida de oração é primeiro o reino de Deus e depois as tuas necessidades. Quando nós entramos para orar, nós não começamos a dizer, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, oração não é um lugar, um romaneio de pedidos. Oração é conhecer Deus. E Deus, ele traz isso na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, nas entrelinhas, ele já está dizendo, priorize primeiro o meu reino, chame primeiro pelo meu reino. Por quê? Porque quando o reino vem sobre nós, quando nós compreendemos a grandeza desse Deus, quando nós começamos a entender o que Deus tem, então os meus pedidos, as minhas necessidades, elas se tornam realmente legítimas. Então ele olha e ele diz assim, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Mas o nome do Senhor não é santo já? E por que está mandando santificar? Não, o nome do Senhor é santo. O Senhor estava dizendo assim, santificar o nome dele através da sua vida. Santificar o nome dele através da minha vida. Nas entrelinhas, glorifica o teu nome na minha vida. Que o mundo conheça o teu nome através da minha vida. Que quando as pessoas olharem para mim, possam olhar e dizer, o nome dele é santo, santifica o teu nome através da minha vida. E aqui eu quero dizer a você que está apaixonado pela oração, o nome do Senhor tem sido santificado através da nossa vida. Quando as pessoas olham para nós, elas glorificam o nome de Deus. Quando as pessoas olham para nós, a oração do Pai Nosso está pedindo a primeira coisa, que vocês glorifiquem, que a vida de vocês, que o nome do Senhor seja santificado através de vocês. Irmãos, queridos que vão me ouvir, estão me ouvindo, o nome de Jesus já era santo. Não tinha aquela oração, o seu nome talvez não seja muito santo, então santifique o seu nome.
talvez tenha algum problema. Não, ele estava dizendo, santificado seja o teu nome, ou seja, o teu nome se torne conhecido, o teu nome se torne adorado, teu nome se torne santo, a tua santidade resplandeça na minha vida de forma tal que as pessoas possam olhar e ver um homem, uma mulher de oração. Ele precisa santificar o nome de Cristo através da sua vida. Mateus 5, 16 e 17 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome quando eu levantar, santificado seja o teu nome quando eu comer, santificado seja o teu nome quando eu conversar, santificado seja o teu nome quando eu sair a fazer compras, santificado seja o teu nome quando eu sentar com os amigos para conversar, santificado seja o seu nome quando eu pegar o metrô para ir trabalhar, santificado seja o teu nome quando eu estiver dentro da minha congregação com os meus irmãos, santificado seja o teu nome. Bom dia, Lucileia, bom dia, paz do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo na oração do Pai Nosso. Então, o primeiro pedido da oração do Pai Nosso não é me dê o pão. O primeiro pedido é que o teu nome seja santificado através da minha vida. Aí ele vai para o segundo pedido que se refere ao reino. Ele diz assim, venha o teu reino. O que era isso? O que era o reino? Paulo, escrevendo aos Romanos, se não me falha a memória, diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é paz no espírito, é longanimidade. O que ele está dizendo? O reino de Deus não se diz ao que eu quero, o reino de Deus não se diz às coisas terrenas. A segunda coisa que eu entendo, o reino de Deus começa a ser manifestado com o nascimento de Jesus Cristo, mas a sua plenitude se dará só quando a sua manifestação completa, quando ele vem, ele resplandece sobre a igreja. Então ele está dizendo, vem o teu reino. E quando isso vai acontecer? À medida que as nações conhecem o nome de Cristo. Quando ele diz, vem o teu reino, preste bem atenção. Não está dizendo, vem as tuas bênçãos, mas ele está dizendo, vem a revelação do teu amor, vem a revelação da tua graça, vem a revelação do teu propósito sobre a terra. Quando ele está dizendo, vem o teu reino, olha, é o momento que você pode orar e dizer, quando eu oro e digo, Senhor, que as nações sejam alcançadas, eu estou dizendo, venha o teu reino. Quando eu digo, Senhor, que missionários sejam enviados, eu estou dizendo, venha o teu reino. Quando eu oro e digo, Senhor, que vidas te conheçam, eu estou dizendo, venha o teu reino. Quando eu estou orando e eu estou falando, Senhor, que haja um verdadeiro avivamento sobre a terra, que os homens conheçam a plenitude da tua glória, eu estou dizendo, venha o teu reino, venha o teu reino. E isso tem que arder no meu coração, no seu coração. Meu Pai, o meu coração está ardendo, uma vida de oração, alguém que entendeu o princípio da oração. O primeiro pedido dele é esse, glorifica o teu nome através da minha vida, santificado seja o teu nome. O segundo pedido dele é o reino, é como se ele estivesse dizendo, Senhor, que as nações te conheçam, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que a tua igreja se prepare, se adorne, ó Deus, para o grande dia. Vem o teu reino, vem a manifestação de Deus. Senhor, o teu reino não é honra, o teu reino não me coloca em evidência. Quando eu chamo o teu reino, eu não estou pedindo me honre, Deus, eu não estou pedindo me use para que as pessoas me aplaudam, não. Quando eu estou dizendo venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, mostra, Senhor, o quem tu és, salva vidas, Senhor, muda a tua igreja, venha o teu reino. Que nesta manhã nós possamos entender a verdade da oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, o Senhor está dizendo no começo, tirem vocês do foco e me coloquem no foco. A oração do Pai Nosso não aponta primeiro para mim, a oração do Pai Nosso aponta primeiro para Ele. A oração do Pai Nosso não fala primeiro de mim. Jesus poderia ter dito aqui, quando vocês orarem, comecem dizendo,
o pão nosso de cada dia. Ele podia chegar dizendo, olha, vocês digam, não me deixes cair em tentação, mas ele não, ele diz, quando vocês orarem a oração do Pai Nosso, comece primeiro a falar do céu, comece primeiro a dizer, santifica o teu nome através da minha vida, venha o teu reino, nações alcançadas, povos não alcançados que te conheçam. E aí depois ele vai para o terceiro tópico da primeira parte da oração do Pai Nosso. Ele diz assim, seja feita a tua vontade. E eu acho isso interessante. Primeiro, glorifica o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, seja feita a tua vontade. O que ele está dizendo? A vontade do Senhor prevalece. Nós só entramos, irmãos, na fase das nossas petições quando compreendemos a soberania da vontade de Deus. Você percebe que os pedidos de petição só serão feitos depois que você entender a soberania da vontade de Deus. Então ele diz, seja feita a tua vontade. É como se ele estivesse dizendo, olha, vocês vão entrar agora para pedir as suas necessidades, mas vocês entendam que a vontade de Deus, ela irá prevalecer. E por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Homens e mulheres que amam o altar da oração, eles conseguem compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí o Senhor usa um parâmetro para Senhor, missionária dos anjos, que Deus te abençoe. E aí eu vejo um parâmetro que Deus diz, como? Ele diz, assim na terra como é no céu, porque no céu não há questionamento. No céu, quando ele diz, os anjos obedecem. No céu, quando ele determina, todos os querubins obedecem. No céu, quando ele diz, os serafins obedecem. No céu, a vontade dele é suprema. Ele está dizendo da mesma maneira que a minha vontade é suprema nos céus, que seja na terra. A sua vontade, você tem o direito de pedir o que você quiser. No entanto, a vontade de Deus prevalecerá. Você compreende? A oração do Pai Nosso, gente, a primeira fase dela, tá? Então, se você está anotando aí, né? Então você vai notar que a oração do Pai Nosso, ela se divide em duas fases. A primeira fase, ela fala sobre Deus, o reino de Deus. A segunda fase, ela fala sobre as nossas necessidades, as nossas petições. E se a gente for nos aprofundar, nós vamos entender que a primeira parte da oração do Pai Nosso, a cada palavra é um quebrantamento, é uma conscientização, é mostrando o meu propósito de vida. Eu nasci para glorificar o teu nome, Senhor. Eu nasci, ó Pai, para ver a expansão do reino. E eu preciso compreender que não é os meus caprichos que prevalecem, é o teu. Nós só iremos estar aptos a lançar as nossas petições diante do Senhor e viver os milagres de Deus quando aqui dentro for transformado. Porque há tantas pessoas que desistem da oração, se frustram com a oração, porque nunca compreenderam a verdade da oração. Por quê? Porque não permitiram que primeiro fossem moldadas, transformadas, que não entenderam ainda o seu propósito. E sim, estão sempre olhando para o que elas podem obter. A oração, ela precisa trazer o propósito para a nossa vida. Então ele olha e ele diz, primeiro, me chame de pai. Segundo, entenda que não há lugar para individualismo, é nosso. Terceiro, entenda que ele não está na sua esfera, ele é celestial, então há uma perfeição nele e você não precisa ter medo de se lançar. Aí ele começa com as petições, não, ou melhor, com as petições realmente, mas relacionadas ao reino. Santifica o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí ele passa para o terceiro passo, onde são o quê? As nossas necessidades. O meu marido, ele tem um ditado. Então, às vezes eu quero alguma coisa, né? E às vezes alguma coisa que não dá pra gente ter no momento. E ele pergunta pra mim, é um desejo ou é uma necessidade? Porque se for um desejo, dá pra esperar. Agora, se for uma necessidade, tem que ser agora. Eu vejo que nas petições, o Senhor, ele não está falando de desejos. Ele está falando de necessidades. A oração do Pai Nosso nos ensina o quê? A ser menos egoístas. A oração do Pai Nosso nos ensina o quê? A compreender aquilo que verdadeiramente é necessário. E Jesus, ele começa então dizendo na terceira parte, o pão nosso de cada dia.
O pão era o alimento mais tradicional e mais acessível. Pobres comem pão, ricos comem pão, mendigos comem pão, elite come pão. O pão é algo de todo mundo. O pão sempre foi algo tão assim acessível, mas algo que fortalecedor. E ele diz assim: o pão nosso, as nossas necessidades básicas não serão de forma nenhuma tolhidas da nossa vida. O pão nosso, de quando? De amanhã? De depois de amanhã? Do outro dia? Não, ele diz, o pão nosso de cada dia. Irmãos, a oração do Pai Nosso, ela tem uma outra coisa, não é só atender os nossos caprichos, é nos tornar dependente. A gente só fala assim, não, tá vendo? O Senhor diz pra gente pedir o pão nosso, e verdadeiramente é. Não, alguém diz que a gente não pode pedir as coisas, mas ele diz o pão nosso, não é, mas vai mais um pouquinho, ele diz o pão nosso de cada dia. A oração precisa nos fazer tornar dependentes. A oração precisa nos levar a um grau de dependência tão grande que a gente saiba, o Deus que vai prover hoje, vai prover amanhã, o Deus que cuidou hoje vai cuidar amanhã. O Senhor está dizendo, sabe o quê? Vamos pegar alguns versículos para entender a verdade das nossas petições. O que o Senhor quer ensinar com as nossas petições? Você percebe que quando ele diz, vem o teu reino, ele não diz, vem o teu reino de cada dia. Não, ele diz, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Visão de passado, presente e futuro. Quando ele diz assim, olha, seja feita a tua vontade, hoje, não, ele diz sempre. Mas quando ele chega nas minhas petições, ele está me ensinando o quê? Dependência. O pão nosso de cada dia. Você lembra do maná? Quando o Senhor manda o maná, eu vejo no maná a figura dessa primeira parte da oração do Pai Nosso, das petições. O que o Senhor diz ao povo de Israel? Quando o maná cair, pegue só para hoje. E amanhã vai ser para amanhã. E depois vai ser para depois. Então eu quero lhe dizer, uma vida de oração me ensina o que? A dependência. Uma oração do Pai, uma vida de oração me ensina o que? A verdade que está expressa nos evangelhos. Basta a cada dia o seu mal. A oração do Pai Nosso vai me ensinar algo tão precioso que na verdade Jesus ensina na continuação da oração do Pai Nosso, do Sermão do Monte. Ele diz assim, olha, se eu cuido das aves do céu, se eu cuido dos lírios do campo, não vou cuidar de vocês também? Busque o reino de Deus e não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber, porque o vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam. Então, a oração do Pai Nosso, ela tem que tirar de nós essa ansiedade. O que será amanhã? O pão nosso de cada dia. Hoje vai ter livramento, hoje vai ter provisão, hoje vai ter cuidado, hoje vai ter a abundância de Deus hoje. E amanhã eu vou para o livro de Jeremias, onde ele diz, bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Quando você entrar no altar da oração, tire essa ansiedade, lance sobre ele a sua ansiedade, comece a entender que hoje ele vai cuidar, hoje ele vai fazer, e amanhã, e aí você vai para Hebreus, onde ele diz que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Se eu tiver uma experiência no altar da oração hoje, certamente amanhã, e isso vai mudar a minha vida. Você precisa ter hoje, aprenda que a oração do Pai Nosso nunca foi uma oração para trazer ansiedades. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. E o de amanhã? Amanhã eu vou orar de novo. E sabe, essa petição ela é muito linda porque ela me ensina o que? O dever de orar todo dia. Então eu vou orar pelo pão de hoje e eu vou orar pelo pão de amanhã.
E eu vou orar pelo pão de depois de amanhã. E a cada dia eu vou orar. E a cada dia eu vou orar pela provisão de hoje. E a cada dia. Não existe reservatório de oração. Você ora todos os dias. Você clama todos os dias. É assim que funciona. E outro princípio que vejo nisso, o pão nosso de cada dia, ele tira o quê? O egoísmo. Ele faz na gente ser o quê? Dependente. Ele não diz assim, olha, eu ouvi uma pessoa ministrar isso, ficou forte no meu coração. Ele não diz assim, olha, quando vocês orarem, digam, o pão nosso, e o pudim nosso, e o cachorro quente nosso. Não, ele diz, o pão nosso, o pão nosso. Então você entenda uma coisa, não vai faltar pão, não vai faltar a provisão diária. Ah, e a Alessandra, e o churrasco, isso aí é graça, é misericórdia. Ele não prometeu, mas ele está te dando. Ele prometeu o quê? O pão nosso. E o que vem disso é o quê? Graça. E o que tem isso a ver? Isso me ensina a olhar que ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então comece a olhar por outra ótica e conhecer esse Deus gracioso. E isso vai te levar a mergulhar no altar da oração. E vamos acelerar, que já estou terminando. A segunda coisa, da segunda parte também da oração do Pai Nosso. Então a primeira parte que se diz respeito a nós é o quê? Provisão, o pão nosso de cada dia. A segunda é o quê? Perdão. A terceira vai ser proteção. Por que ele não coloca então provisão, proteção e perdão? Você vai entender por quê. Porque entre a provisão e a proteção existe o perdão. Nós vamos compreender aqui por quê. Se você não entender a questão do perdão, você nunca vai viver uma vida de oração realmente plena. Você vai se tornar como os religiosos e não como aqueles que mergulham nisso. Então Jesus, ele olha e diz, olha, e depois que vocês pedirem o pão, vocês dirão, perdoa as nossas dívidas. O que ele está dizendo? Perdoa os nossos pecados. Eu não tenho pecado todos. A Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Temos uma dívida. Há uma dívida que ela só é paga através do sangue de Jesus. E ele diz, então vocês vão orar depois disso, perdoa as nossas dívidas. E qual é o parâmetro desse perdão? E aqui é difícil. O parâmetro do perdão, e eu quero que você compreenda isso, é você que determina. Sério? Sério. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como você perdoa quem lhe ofendeu? Perdoa com ressalvas. Provavelmente isso vai comprometer o teu relacionamento com Deus no teu altar de oração. Eu perdoo, mas provavelmente isso vai comprometer. Não sou eu que estou dizendo, isso para mim é uma coisa tão séria e também uma coisa tão dolorida às vezes. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, a provisão você vai orar, eu vou te dar, mas depois disso tem que ser o perdão. E o perdão é o que te alinha a mim. E você só vai conseguir viver a plenitude desse perdão se você perdoar a todos. Aí eu vou pular para o versículo 14. E diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos vossos homens as suas ofensas, também o Pai não vos perdoará as vossas. E Alessandra, por que isso é complexo? Porque quando nós não somos perdoados, há uma grande divisão entre nós e Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías que os vossos pecados fazem divisão entre vós e Deus. E o que me leva a ser absolvido? O sangue de Jesus é verdade. Mas o que leva ainda mais, quando eu também perdoo. Jesus está dizendo que isso aqui é profundo, isso aqui é sério. Se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. E por que, Alessandra, você começou o devocional de oração com isso? Porque se nós não tratarmos dessa questão, nós não vamos viver a plenitude da oração. Então hoje, olhe, veja aonde estão as mágoas, as ofensas, aonde está aquele que você diz, eu não perdoo. É o perdão que vai abrir as portas de uma vida plena de oração.
Jesus disse, e quando levardes a vossa oferta no altar e ali lembrar que o vosso irmão tem algo contra ti, deixa a oferta, vai lá e se reconcilia com ele primeiro. Irmãos, há pessoas que não conseguem viver a plenitude de oração. Oração para ele é amassante. Ele não consegue. Você diz assim, orar de madrugada. Imagina, não levante de madrugada para orar. Ai, orar de manhã, não, tem muita coisa a fazer. E ele ora 5 minutos, ele já está desesperado. E por que ele não consegue? A gente diz, porque talvez ele não tenha um hábito de oração. Talvez seja porque ele nunca conseguiu perdoar. Então é como se a linha de ligação entre ele e Deus estivesse ali obstruída, e isso não é de Deus, é dele. E a gente passa a vida inteira, Senhor, abre o céu, parece que o céu está fechado. O Senhor diz, minha filha, eu estou aqui, o céu está aberto, é você que bloqueou. Libera perdão, porque à medida que tu liberar perdão, também o perdão vem sobre a tua vida. Enquanto tu reter o perdão, então também o perdão é retido, e o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Você está entendendo a seriedade disso? Irmãos, quando nós não perdoamos, a nossa vida de oração é comprometida. Quando nós não perdoamos, a nossa vida de oração é totalmente comprometida. Então hoje, entenda que Deus está dizendo, se você quiser viver a profundidade de uma vida de oração ao longo desses 40 dias, você vai precisar perdoar. Você vai precisar liberar perdão. Senhor, eu não consigo perdoar. Você lembra daquele pai que vai orar, ou melhor, pedir que o seu filho seja curado, e tá difícil, e Jesus diz, olha, falta a fé. E o que ele diz? Senhor, aumenta-nos a fé. E às vezes nós temos que orar, Senhor, ensina-me a perdoar. Eu decido perdoar, eu quero perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Alessandra, mas o devocional não é de oração, mas eu quero dizer para você, o princípio para uma vida de oração é o perdão. Por quê? Porque se você não perdoar, o céu permanece fechado. A Bíblia diz que pecado faz divisão entre nós e Deus, e o perdão de Deus está aliado a nós também perdoarmos aos homens. E aí nós partimos então para o último tópico da oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, e não nos induza à tentação. Em algumas traduções diz, não nos deixe cair em tentação. Aí você percebe então, provisão, tentação e no meio o perdão. O que ele está dizendo? Nós temos as nossas fraquezas, mas não nos deixe cair em tentação. Irmãos, o livro de Tiago, se não me falha a memória, diz, ninguém diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. A Bíblia também diz que toda tentação, ela é humana. E a Bíblia diz que a nossa humanidade, ela está aqui. A questão não é ser tentado. A questão é ceder à tentação. Nós seremos tentados todos os dias. Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem uma vulnerabilidade. Se alguém disser para mim, não tenho nenhuma vulnerabilidade, então nós temos que ficar atentos, porque certamente o mesmo carro de fogo que separou Elias de Eliseu vai vir para separar você também. Não é? Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos, mas a oração do Pai Nosso, ela faz o que a gente entender a nossa humanidade. Aqui não diz, olha, e eu não vou cair em tentação porque eu sou perfeito. Não, ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. O que está dizendo? Eu estou orando, eu estou no altar da oração, mas a minha humanidade ainda está aqui. Eu estou orando, mas a minha carne está aqui. Eu estou orando, mas por vezes a minha carne quer dominar. Mas Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe. Nós não somos super-heróis, nós não temos peito de ferro, mas nós podemos pedir a proteção de Deus. Não deixa, é como se estivesse dizendo, Senhor, eu sei que o diabo está querendo fazer eu cair a todo momento, mas não me deixa. Lembra daquele hino do Thales? Do Thales Roberto, era um louvor que eu gostava muito, que diz assim, todo dia o pecado vem e chama, todo dia, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. O pecado vai vir todo dia, o pecado, a tentação veio sobre Davi, ele caiu. A mesma tentação veio sobre José e ele sobressaiu. A tentação veio sobre Jonas,
e ele caiu. A mesma tentação veio sobre Paulo e Silas, quando eles foram mandados à cidade de Filipe, e eles sobressaíram. O que você quer dizer? Eu quero dizer que não é a tentação, é o nível de intimidade que você está com Deus. Quando você tem um nível de intimidade, o Senhor vai livrar. Aqui o Senhor está dizendo, olha, peçam, confessem as vossas debilidades, não me deixe cair em tentação. É mais ou menos isso, vai dizer, Senhor, Tu sabes, Senhor, a minha fraqueza. Tu sabes, Senhor, que a minha fraqueza está na língua, Pai. E olha, eu não posso saber de nada porque eu fofoco. Não me deixe cair nessa tentação da fofoca, Senhor. Senhor, olha que eu tenho uma debilidade, Senhor, com bebidas alcoólicas. Tu sabes, Senhor, que eu vim disso. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Senhor, Tu sabes, ó Pai, que os meus olhos são terríveis, ó Pai. Não me deixe cair em tentação. A oração do Pai Nosso, ela nos mostra na nossa fragilidade a grandeza de Deus. Então, que nesta manhã você compreenda os princípios da oração do Pai Nosso. Os 3 primeiros princípios dizem respeito ao reino, ou seja, a prioridade de Deus é o reino. A sua vida de oração, ela só vai ser profunda quando você priorizar o reino, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A segunda parte da oração do Pai Nosso, ela se refere às nossas necessidades. No entanto, as nossas necessidades só serão plenamente vividas, atendidas e plenas quando nós entendermos o perdão. As necessidades são divididas em 3 condições: proteção, perdão, ou melhor, provisão, perdão e proteção. Então eu entendo que tudo está aliado ao perdão. Amém? E como eu vivo tudo isso? O princípio, entender que Ele é Pai e eu sou filha. Enquanto nós tivermos a visão de um Deus carrasco, de um Deus religioso, de um velhinho que está sentado no trono, distribuindo raios, nós nunca vamos viver a vida de oração. Amém? Então que isso fique no seu coração, que isso fique. Por quê? Porque essa é a nossa base para vivermos essa vida de oração que nós estamos mergulhando hoje. Essa é a base, tá? E o que Jesus não quis dizer? Que eu tenho que orar a oração do Pai Nosso? Não, Ele quis dizer o quê? Que essa é a sua base de oração. Quando você começar a orar, então peça sempre para que o nome dele seja glorificado em sua vida. Clame por missões, clame pela expansão do reino, clame pela a obra dele sendo plena na tua igreja. Quando você clama por isso, você está dizendo, venha o teu reino. Você está dentro da oração do Pai Nosso. Declare que a vontade é dele, é suprema dele. Entenda que você pode pedir, mas a vontade é... Você está dentro da oração do Pai Nosso. Você não está orando as palavras da oração do Pai Nosso, mas você está usando a oração do Pai Nosso. Você está compreendendo agora o segredo da oração do Pai Nosso? Depois disso, então peça as suas provisões. Entenda que Deus não está interessado nos nossos caprichos, mas glorificar o nome dele. Entenda que não há um reservatório. Você vai pedir, você vai orar todos os dias, o pão nosso de cada dia. Entenda o que mais? O perdão. Então, quando você orar, que você começar a liberar perdão, a perdoar, você está orando a oração do Pai Nosso. E quando você declarar a tua humanidade e entender que só quem vai fazer você vencer o pecado é o Senhor, não é na força do teu braço. O sangue de Jesus nos santifica, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos traz para perto. Quando você entender que é através de Jesus que nós vivemos isso, então você está orando a oração do Pai Nosso. Entendeu agora? Qual é o sentido da oração do Pai Nosso? Então agora nós vamos levantar nosso clamor. São 8h07 da manhã. Aqui no Canadá e aí no Brasil 9h07. Eu quero orar com você agora. Eu sei que talvez você aí no Brasil está agora na correria para ir para a escola bíblica dominical, tem algumas pessoas que talvez estão até no caminho. Mas nós falamos que nós vamos levantar um clamor todas as manhãs e agora será um clamor de no mínimo uns 5 minutos. E nesse clamor nós vamos orar o quê? Para que o Senhor nos ensine a viver esse propósito de oração. E não, quando eu digo propósito de oração, não é um propósito de oração de 40 dias, não, é o propósito de uma vida de oração. Nós vamos clamar agora, nós vamos clamar para que o Senhor quebre as cadeias da ofensa, as cadeias que nos prendem, as mágoas, as dores, porque isso está nos privando de mergulhar numa vida de oração. Nós vamos clamar agora sobre as nossas necessidades, ou seja, não é os nossos caprichos, são as nossas necessidades. Amém? Nós vamos clamar agora. Clame aí sobre a sua necessidade, mas antes entenda, priorize o reino. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, como eu sinto a Tua presença, Senhor, nesta manhã.
Oh, meu Deus querido, meu Pai, não há palavras, Senhor amado, para declarar a tua grandeza, não há palavras, Senhor, que nos façam, ó Pai querido, meu Deus, descrever a tua plenitude, descrever como tu és grande. Senhor, nos sentimos nesta manhã como aqueles, Senhor, que estavam ao pé do monte, ó Pai, e ouvindo, Senhor, os teus ensinos. Como os discípulos pediram, nós estamos pedindo também, ensina-nos a orar, Senhor. Oh, meu Deus querido, em um mundo, ó Pai, onde as pessoas estão, Senhor, ansiosas por, Senhor, saber, ó Deus querido, pregar ou cantar ou liderar, porque muitas vezes isso, Senhor, vai trazer, ó Pai, a evidência, a ostentação. Nós ousamos hoje clamar, ensina-nos a orar, porque a oração nos torna íntimos, a oração nos faz, Senhor amado, meu Deus, conhecer, meu Pai, a profundidade do teu coração, a oração, ó Deus. Oh, meu Pai, ensina a tua igreja a orar, Senhor. Ensina a tua igreja a orar, ensina a tua igreja a orar, ensina, meu Deus. Oh, Pai, do que nos adianta andar com Cristo, mas não sabemos orar? Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos estavam ali, Senhor, os discípulos viram, ó Pai, tantos sinais, mas eles chegam à conclusão, meu Deus, que, Senhor, somente viveriam, ó Pai, meu Deus, a profundidade de uma vida plena se soubessem orar. Oh, Deus, como eu sinto a tua presença. Senhor, o país, a nação do Canadá precisa de gente que ora, Deus. A nação brasileira precisa de gente que ora, Pai. Oh, Deus, quanta gente sabendo fazer tanta coisa, só não sabem orar. Oh, decalamassóbia, Deus, e é por isso que nós estamos vivendo, Pai, tanta frustração. Mas eu clamo hoje, levanta uma geração que ora, Pai. Levanta uma geração, Senhor, que não ora para se mostrar, porque não somos como os hipócritas que oram para ser vistos, mas, Senhor, estamos orando porque precisamos de Ti, porque, Senhor amado, queremos, ó Pai amado, nos tornar íntimos de Deus. Oh, meu Pai, é assim que eu quero orar. Eu quero orar como o Senhor ensinou, Pai. O Pai que conhece as nossas falhas, mas não deixa de nos chamar de meu filho. O Pai, oh Deus, que é pleno, Pai. Quanta gente, Senhor, meu Deus, dentro da tua casa perdeu essa visão de paternidade. Quanta gente, Senhor, consegue te ver como um chefe, consegue te ver, ó Deus amado, como aquele que dá ordens, mas não consegue te ver como pai. Quanta gente, Senhor, meu Deus, não consegue, ó Deus, deslanchar na carreira cristã, porque não consegue te ver como um pai. Quanta gente, Senhor, associa a imagem dos seus pais que falharam, a imagem dos seus pais, Senhor, que não foram bons a Deus. Não, Senhor, o Senhor diz, o Pai nosso que está no céu, Tu és celestial, Senhor. Oh, meu Pai, eu clamo nesta manhã para que o nosso desejo pelo reino cresça, Senhor. Que o nosso coração arda de novo pelo reino, arda de novo pelo reino. Oh, amor de calamassóbia, Senhor, eu sinto a Tua presença, eu sinto a Tua presença, meu Deus. Eu clamo hoje, Pai, as nossas orações não podem continuar sendo um romaneio de perdidos terrenos, mas elas têm que, Senhor, meu Deus amado, arder pelo desejo do reino. Senhor amado, levanta uma geração de testemunhas, levanta, Senhor, meu Deus, homens e mulheres que declarem que Cristo é Cristo, não por suas palavras, mas pelo seu testemunho de vida. Senhor, meu Pai, que hoje no mundo espiritual, o Senhor esteja inaugurando um tempo, mas um tempo tão poderoso, onde uma geração que compreende, Senhor, as verdades da oração do Pai Nosso se levantará. Uma geração, Senhor, meu Pai amado, que desejará Te servir. Uma geração que desejará glorificar o Seu nome, como disse o apóstolo Paulo.
Quer comamos, quer bebamos, somos do Senhor. Oh, meu amado, meu amado, meu amado. Que, Senhor amado, vidas sejam impactadas e que missionários se ergam. Que, Senhor, meu Pai amado, gente que ame vidas se ergam. Nós não queremos mais gente que ame cargos, gente que ame posições. Mas, Senhor, gente que ame vidas, que ame vidas, que ame vidas, que ame vidas. Oh, Deus, é um devocional de oração, é um devocional, Senhor, e nós aprendemos nesta manhã sobre a oração do Pai Nosso, Deus. Senhor amado, Deus, se não entendermos primeiro o reino, não adianta. Nós não queremos mais, Senhor, meu Deus, um povo que só pede, mas um povo, Senhor, que ama. Um povo, Senhor, que diz, glorifica o teu nome na minha vida, Senhor, o teu reino venha. Um povo, Senhor amado, que não bata o pé, Senhor meu Deus, em sinal de birra e de revolta, quando seus pedidos não são aceitos, mas que possa dizer, seja feita a tua vontade. Oh, Pai, nós clamamos nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, meu Pai amado, a priorizar o reino de Deus, porque, Senhor, a tua palavra diz que então as demais coisas serão acrescentadas. Então o pão nosso de cada dia nos será dado, Senhor. O pão nosso de cada dia. As nossas necessidades serão supridas, Senhor. Então, Senhor amado, nós iremos compreender, ó Pai, o que significa dependência, dependência, dependência. Quantos, ó Deus amado, ficam revoltados porque parece que não há, Senhor meu Deus, um reservatório de bênçãos. Porque, na verdade, eles não entenderam ainda o princípio, Pai, que Tu vai nos dando dia após dia, porque isso nos torna dependentes, Senhor. Meu Deus, é essa, Senhor, liberação regrada que arranca a autossuficiência do nosso coração. Senhor, a oração do Pai Nosso também nos ensinou, meu Deus, a perdoar. Oh, Pai, vem nesta manhã. Arranca as mágoas dos nossos corações, porque elas estão fazendo divisão. Deus, quanta gente não consegue ter uma vida de oração e é por isso. Mas, meu Deus, o Senhor é o Deus que vem e quando nós decidimos perdoar, o Senhor vem. Eu quero pedir agora. Talvez o coração desse homem, desta mulher está tão dolorido, Senhor, porque realmente foi terrível o que foi feito. Mas lá na cruz, Senhor, o que fizemos para Ti era terrível, mas o Senhor perdoou. E Tua palavra diz que se nós não perdoarmos os homens, não seremos perdoados. E se não somos perdoados, há uma barreira entre nós e Ti. Que o Senhor venha hoje nos ensinar, que o Senhor venha hoje nos levar a mergulhar nessa vida de oração, que entendermos, Senhor amado, a grandiosidade de uma vida de oração, em nome de Jesus, que a chama da oração arda, que, Senhor amado, voltemos ao altar da oração depressa, que, Senhor amado, abandonemos, Senhor meu Pai, as plataformas de ostentação, que abandonemos, Senhor meu Deus, a busca pela visibilidade, que abandonemos, Senhor meu Pai, tantas coisas e voltemos ao altar da oração. Senhor, hoje tem gente que vai começar esse propósito, já está começando. Nos mergulha nesse mundo da oração, porque queremos, ó Deus, viver esta verdade e nos tornarmos verdadeiramente, ó Deus, amigos de Deus. Nós Te louvamos por este dia, nós Te louvamos por esse tempo precioso, nós Te louvamos, Senhor, pelo derramar da Tua presença, que essas palavras impregnem o coração e que hoje, Senhor, saiamos desta live, Senhor, entendendo os princípios da oração do Pai Nosso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu só posso agradecer ao Senhor. Eu só posso louvar ao Senhor por esta manhã. Eu só posso agradecer ao Senhor, porque grandes coisas Ele está fazendo. Ame, ame o altar da oração. Ame. Você pode perder tudo, mas não perca o altar da oração. Não são as oportunidades que você tem que lhe farão viver algo. Não, é a vida de oração. Não serão os cargos que você recebe que lhe farão fazer a diferença nessa nação. É a sua vida de oração. Que você aprenda nesta manhã que você ora a um Pai, a um Pai, a um Pai, a um Pai, a um Pai. Que você hoje mergulhe em Deus. Se você não entender Deus como Pai, você nunca vai entender a vida de oração.
E eu quero te dizer, eu quero te garantir, não existe nada, nada, nada melhor do que uma vida de oração. Hoje, guarde isso. Se você puder, assista isso 300 vezes, faça suas anotações, marque tudo. Que hoje você tenha compreendido a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, então, não é uma reza. A oração do Pai Nosso é uma forma, é uma orientação. É a maneira como Jesus usou para dizer, olha, quando vocês orar, siga isso. Vá por isso. E que você entenda que nunca vai mudar, o Senhor nunca vai inverter as coisas. A prioridade sempre é o reino. Depois somos nós. Se nós buscarmos o reino, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor Jesus. Foi um tempo precioso. E amanhã, 7h15 da manhã, estaremos aqui. Hoje, lançamos a base. Amanhã começaremos a construir sobre essa base. Começaremos então amanhã a falar sobre as diversas orações, sobre os homens que oraram, a humanidade desses homens. E você vai entender que tudo está atrelado à oração do Pai Nosso. A humanidade, não nos deixe cair em tentação. As necessidades, o pão nosso de cada dia. A prioridade ao reino. Quando eles olham e eles dizem que eles vão dar o seu Isaac, que eles vão dar o seu Samuel, enfim. Vida de oração, irmão, muda somente o fato, mas sempre está conectada na oração do Pai Nosso. Ela é o princípio. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor. E hoje, tire um momentinho de oração. É domingo, mas quando for à tarde, entra lá no teu quarto, 5 minutinhos de oração. Amém? 5 minutinhos, ora lá. Não hora de madrugada, bota o celular para despertar. E começa a orar 5 minutinhos de oração de madrugada. Esse 5 vai virar 10, vai virar 15, vai virar 20 e vai ser tremendo. Eu declaro no nome de Jesus, que porque estou aqui no Canadá, que na nossa nação Deus vai levantar um exército de homens e mulheres de oração. E é isso que vai mudar esta nação. Porque quando nos tornamos íntimos do altar, Ele revela os seus propósitos. E que isso aconteça sobre o Brasil. Que Deus levante gente que não busque o palco, que não busque as plataformas, mas que busque o altar da oração. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Para quem está indo para a escola bíblica dominical, uma excelente escola bíblica dominical. Eu já vou agora me preparar porque vou para o culto. Não fique em casa. Amém? Os irmãos aqui do Canadá, não fiquem em casa. 10 horas da manhã nós temos um encontro e a glória de Deus vai descer, como tem descido todos os cultos, e vai ser tremendo. Hoje, corra para lá. Corra hoje para a igreja. Deus tem algo para nós. É ali que a nossa vida ela é revigorada cada manhã. Amém? Você que está aí no Brasil, corre para a escola bíblica dominical. Não fique em casa, não. Você que está aqui no Canadá, vamos para a igreja. Amém? Um beijo muito grande. A paz do Senhor. E até amanhã, em nome de Jesus, 7h15 da manhã.